Muito bom dia para você que está conosco logo cedo aqui no Ponto de Partida, você sabe, o seu programa de estudos da Bíblia na TV. Uma pergunta antes da gente continuar, você já nos segue ali no nosso Instagram, @adventistasasp, ali você pode colocar sua sugestão, sua dúvida, interagir com a gente, será um prazer conversar com você, tá bom? O tema de hoje é um tema muito interessante, profundo. Nós vamos estudar a respeito da Trindade. A gente vai pensar em Deus a partir dessa perspectiva da Trindade. Você já ouviu falar a respeito disso? Nós vamos à Bíblia para entender do que se trata. Inclusive hoje eu terei o prazer de estar junto com o pastor Juscelino e também com a Jordana, nossa apresentadora, para esse estudo especial da Palavra de Deus. Mas como sempre, você sabe, antes de a gente abrir a Bíblia, aliás, você já está com a sua Bíblia aí em mãos, seja no aplicativo, seja a Bíblia física, pegue a Bíblia, pegue um papel, uma caneta para anotar ali. Vai ser interessante o estudo de hoje, inclusive depois, se você tiver dúvidas, você pode tirar essas dúvidas com a gente ali no nosso Instagram. Então, antes da gente estudar a Bíblia, eu convido você para que juntos possamos orar pedindo a bênção de Deus para esse estudo. Vamos juntos? Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E o tema de hoje, ele é profundo, ele é até complexo. Pedimos então a Tua ajuda para que a gente possa compreender essa verdade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, seja bem-vindo, chega mais, o Ponto de Partida está começando mais uma vez e é sempre uma alegria ter a sua companhia, ter a sua audiência. E hoje nós vamos embarcar aí numa busca fascinante por aprofundar o nosso conhecimento sobre um tema central do cristianismo, que é a doutrina da Trindade, um tema super importante e eu tenho certeza que nós podemos crescer juntos aqui no programa de hoje. E aproveitando, já que nós vamos estar falando de um tema tão importante, eu gostaria de lembrar você que o nosso programa tem uma revista, a revista do Ponto de Partida, um guia de estudos completo para que você possa se aprofundar não só nesse, mas em diversos outros temas bíblicos. E para você receber esse material na sua casa é muito fácil. É um presente do nosso programa para você. Você pode pegar o seu celular nesse momento, apontar a câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV e aí você vai cair no link do WhatsApp onde você pode fornecer o seu endereço para a nossa equipe que já está preparadíssima, esperando o seu contato a fim de estar enviando esse presente para você. E é um presente que foi elaborado com muito carinho pela equipe do Ponto de Partida. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para sua família também. E quem sabe, se você já está com a revista, você pode pegar a revista nesse momento, pegar sua Bíblia e vir conosco nessa jornada aí, em busca aí de mais conhecimento. E nessa jornada de hoje, eu já tenho aqui dois convidados que irão nos acompanhar, irão desbravar as Escrituras. Temos aqui o pastor Juscelino dos Santos, ele que sempre nos acompanha, sempre está conosco aqui, ele que é diretor da Escola Bíblica Novo Tempo para a região sul do Paraná, né, pastor Juscelino? Que alegria ter o senhor conosco mais uma vez aqui. Obrigado, Jordana, é um prazer estar aqui. Você de casa acompanhe hoje com muita atenção, porque o estudo está maravilhoso, inclusive com um convidado muito especial que está aqui entre nós, né? É verdade, eu já vou apresentar ele. Nós temos aqui conosco o pastor Jairo Souza, ele que é o nosso anfitrião aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba, onde nós gravamos o Ponto de Partida. Ele sempre nos recebe com muito carinho e com muita gentileza. Pastor Jairo, é uma alegria ter o senhor, que é titular aqui dessa igreja, inclusive. Fique à vontade aqui para interagir aí com o nosso público, mas também para mandar aquele abraço, né? Um beijo muito carinhoso, inclusive, para os membros aqui, para todos os amigos e irmãos da Igreja Adventista Central de Curitiba. Um prazer, Jordana, estar mais uma vez aqui no Ponto de Partida, né? Nós já estamos aí na 4ª temporada. Que coisa boa, prazer estar com o pastor Juscelino também, grande amigo. E um prazer estar com você também para estudarmos a Bíblia juntos e crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Muito legal. Exatamente. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito esclarecedor e muito profundo. Então fique atento, se acomode no sofá, porque a gente já está começando por aqui. E para início, pastor Jairo, a gente começa com o senhor. A gente vai falar desse tema tão especial e tão necessário também, que é a doutrina da Trindade. Eu queria perguntar para o senhor o que significa essa palavra, Trindade. Ao que a Bíblia se refere? A Trindade é uma expressão que não aparece dessa forma na Bíblia, mas o conceito, a ideia de um Deus triuno
está presente em várias partes nas Escrituras. Se a gente for analisar, por exemplo, logo no início, ali no livro do Gênesis, a gente encontra, no primeiro verso, se você tem a sua Bíblia, abre em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro verso. Bereshit bara Elohim, isso no original hebraico. Essa palavra Elohim é uma palavra plural, porque esse IM que termina a palavra já sugere isso, Elohim. Assim como serafim, né? Assim como querubim e assim por diante. Mas todas as palavras associadas, os advérbios, os próprios verbos associados a essa expressão estão no singular, na maioria das vezes em que aparece na Bíblia. Então, o que sugere isso? De que são mais de uma pessoa, 2 ou 3 pessoas, no caso a trindade 3 pessoas, Elohim, mas uma pessoa só. Não se trata aqui de uma ideia politeísta, vamos dizer assim, porque tem gente que fala assim, não, eles são politeístas, não são monoteístas. E eu já vou citar aqui um outro texto que quebra um pouco esse argumento do politeísmo, porque quando a gente chega aqui mais adiante, no próprio Gênesis, capítulo 2, verso 24, onde diz aqui, olha, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Essa expressão uma só é basar errad. A expressão errad vai aparecer lá em Deuteronômio 6, verso 4, onde a gente tem aquela declaração monoteísta clássica, né? Onde é dito, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único. Ou seja, essa expressão único é errad, né? Que está aqui associada à ideia de uma união entre homem e mulher, 2 pessoas que se tornam uma só carne, certo? Então, é difícil assim para a gente entender como pode ser 3 em 1, pelo ponto de vista ocidental sobretudo, porque para os orientais é mais fácil uma coisa ser uma coisa e a outra coisa ser outra coisa também. Para a gente não, tem que ser uma coisa aqui e a outra lá, não tem como ser as 2 coisas ao mesmo tempo, mas no pensamento bíblico isso é possível. E só para arrematar essa ideia, quando no relato da criação a gente encontra Deus agindo, ele diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem, mas é Deus falando seria a minha no plural. Imagem. Exato, então, a minha né? imagem não, a nossa imagem está aqui no versículo 26 do capítulo 2, do capítulo 1, e temos outras expressões aqui também no Antigo Testamento que apontam nessa direção. Então a Trindade tem que ver com essa ideia de um Deus único, mas que se manifesta na forma de 3 pessoas. Muito satisfatória a resposta, pastor. E aqui no programa a gente sempre tem conversado, né, com quem está em casa nos acompanhando, que um texto conversa com outro texto. Na Bíblia é assim. E quando a gente estuda, a gente precisa se aprofundar, precisa comparar. Embora a explicação que o pastor Jairo nos trouxe aqui já seria suficiente para a gente entender um pouco mais dessa questão da Trindade. O pastor Jairo citou aqui uma evidência do Antigo Testamento. Mas, pastor Juscelino, a gente tem muitas evidências também no Novo Testamento que corroboram isso que o pastor Jairo colocou aqui para a gente, exato? Com certeza. Olha só, eu tenho aqui a Bíblia, eu acho que um texto que vai nos ajudar de início seria aquele que está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ordem de Jesus Cristo após a ressurreição para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Texto muito conhecido. Veja que a ordem é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 estão na mesma categoria. Interessante que lá em Mateus capítulo 3, quando fala do batismo de Jesus Cristo, Deus Pai, no céu, em seu trono, pronunciou algo maravilhoso. Este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus Cristo estava lá, sendo imergido, sendo batizado. Ou seja, quem estava falando, né? Muito bom. A partir dali a gente já pode ter uma pista também. Perfeito. Percebemos o Pai no céu, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo em forma de pomba, através desse simbolismo, né? Ele aparece ali. A gente consegue até visualizar o Gênesis, quando o Espírito Santo pairava como uma águia, né? Aquele cuidado protetor da águia. O Espírito Santo conduziu Jesus, aliás, no batismo, nesse momento do batismo, ele estava ungindo Jesus para o ministério, considerando que Jesus, enquanto ser humano que se tornou,
ele abdicou do seu poder, de alguns atributos, por exemplo, onipresença, não poderia estar em todos os lugares, ele escolheu autolimitar-se para poder se relacionar de perto conosco, para morrer por nós. O Espírito Santo o conduzia. Então, como pomba ali sobre ele, foi um símbolo da unção. Eu encerro aqui com 2 Coríntios 13, versículo, finalzinho lá, 13 também. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Percebe nesse texto? Cada pessoa da divindade com uma função específica. Jordana, pastor Jairo, eu encerro dizendo o seguinte: quando eu era uma criança, eu ficava imaginando o rosto de Deus Pai. Imaginava um homem, um senhor cabeludo, cabelos longos, barba farta e brancos. O rosto de Jesus Cristo, como a arte sempre retratou, meio europeu assim, cabelos longos também e tal. Mas o rosto do Espírito Santo eu nunca consegui imaginar. No entanto, a Bíblia está sinalizando para nós que o Espírito Santo é também um ser divino, tanto quanto Deus Pai e Jesus. Vamos avançar. Verdade, a gente vai conversar, na verdade, sobre cada um deles aqui, mas o fato é que nós conhecemos mais a Jesus, né? Porque ele se fez presente aqui na Terra de uma forma corpórea, assumiu a forma humana, então ele ficou mais próximo, a gente poderia assim dizer, né? Mas como é que é Deus Pai, pastor Jairo? Porque a gente lê ali o Antigo Testamento, procura comparar com Jesus e tudo mais, e às vezes até parece que não combina, né? Como que é o Deus Pai? Explica pra gente. Você colocou um ponto interessante, porque no Antigo Testamento há quem diga que o Deus do Antigo Testamento é muito diferente do Deus do Novo Testamento, né? Pelas ações, por alguns acontecimentos lá da Antiguidade, e aí não conseguem fazer essa conexão. Agora, quando a gente vai no Novo Testamento, a gente encontra um texto, por exemplo, ali em 1 João 4,8, que é um texto conhecido aí das crianças, porque tem uma musiquinha da nossa igreja que a gente aprende pequeno, assim a gente aprende, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus. E aí no final, porque Deus é amor, 1 João 4,8. Então assim, Deus é amor. É uma definição maravilhosa para a divindade. Se você quiser entender quem Deus é, esse texto ele nos dá uma sinalização muito importante. E ele fala de algumas questões. Primeiro, que Deus ele é um ser relacional. Para ele ser amor, ele não pode ser isso se ele for sozinho. Esse é o primeiro ponto. Um dos atributos de Deus é a sua eternidade. E perceba, eu não estou falando de vida eterna, porque Deus cria alguém para viver eternamente. A partir daquele momento, aquela pessoa pode viver nessa linha do tempo para o futuro, eternamente. Exato. Ela não é preexistente. Deus ele é eterno nesse sentido. E para ele ser declarado como amor, não pode ser só ele. Tem que ter mais alguém. Como é que você vai desenvolver um sentimento tão profundo, tão significativo, sozinho, né? Então, isso não está explícito no texto, mas a gente pode trazer esse entendimento. Olha, se Deus é amor, então talvez faça sentido que sejam três pessoas de fato, que se amam ao ponto de serem tão próximas umas das outras, e agora elas estão reunidas agora no contexto do planeta Terra para salvar a humanidade. E os três de fato estão unidos, comprometidos com isso. Então o Pai está comprometido com isso, o Filho está comprometido com isso e o Espírito também, todos eles unidos para salvar a raça humana. Então, além de Deus ter esse sentimento e ser declarado dessa forma, ele procura se relacionar com suas criaturas. Então, lógico, no Antigo Testamento, Deus ele estava mais distante, ele se manifestava para algumas pessoas, a gente encontra ele falando com Abraão, falando com Noé, falando com outros patriarcas, às vezes de maneira gloriosa, como no Sinai, quando Moisés sobe ao Sinai, o monte fumegava, o povo com medo. Então Deus ele ia se revelando para algumas pessoas de maneira mais particular, mas através de Cristo, sim, a gente tem uma ideia mais clara de quem ele é. Não é que Deus mudou, é que Jesus revela com mais totalidade, com mais clareza quem Deus é. Exato. E a gente pode entender quem de fato Deus é, a partir do Filho. Olha que interessante. E de Jesus a gente conhece tanto, né, pastor? Sim. Mas ainda tem outras coisas que a gente poderia destacar. Por exemplo, Jesus, ele era divino. O pastor Jairo colocou aqui que Deus Pai, né, ele sempre existiu.
né? Não houve um momento que ele passou a existir. Ele é eterno no sentido mais completo. Jesus também é eterno no sentido mais completo? Ou ele foi criado pelo Pai? O que a gente pode entender? Excelente pergunta. Tem um texto lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, que as origens dele, falando de Jesus, né, são desde os dias da eternidade, desde os tempos eternos. Aí, mas um texto que vai ao ponto é João capítulo 1, o Evangelho, né? Versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o versículo 18 diz, e o verbo, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lá no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, né? Veja que o texto diz também em Colossenses, vai repetir essa mesma verdade, Hebreus capítulo 1 também, que Jesus é eterno. Ele estava no princípio com Deus, tudo veio através dele. Ele se fez um de nós, conforme Filipenses diz. Eu encerro dizendo, Cristo, sendo ele a expressa imagem do Pai, aí João capítulo 14 vai sinalizar, ele mesmo vai dizer isso. Ainda no capítulo 1 de João, voltando um pouco, ele fala, ninguém jamais viu a Deus, está escrito aqui. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, corroborando o que o pastor Jairo colocou sobre Jesus ser o rosto humano de Deus, para usar uma expressão que se usa por aí, né? Quando ele veio, ele revelou que Deus é amor, que Deus, de fato, está interessado em nos salvar. Pastor, a gente vê Jesus ali presente, né, na criação do mundo, né? Presente nesse momento. Mas eu acho que uma confusão muito comum que as pessoas fazem é quando elas partem do fato de que Jesus é filho de Deus. Porque, humanamente falando, nós temos uma ideia de que o Pai vem primeiro e que o Filho vem depois. Essa não pode ser uma das razões pelas quais as pessoas confundem? Como é que vocês explicam isso? A questão é a seguinte, o Apocalipse vai dizer a respeito do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, havia essa figura do Cordeiro, que nós entendemos biblicamente, aponta para Jesus. A Bíblia, desde lá, do Gênesis até o momento ali dos Evangelhos, todos os cordeiros que eram mortos apontavam para o resgate que seria oferecido pelo Filho. Mas o Apocalipse sinaliza isso lá atrás, antes mesmo da fundação do mundo acontecer. É como se Deus, na sua onisciência, sabendo que poderia dar errado, ele já tinha um plano arquitetado. Ou seja, Jesus, ele não surge no relato bíblico como filho, ele simplesmente se manifesta, ele se revela. Não quer dizer que ele foi criado posteriormente ou surgiu na sequência, primeiro o Pai, depois o Filho. Lógico, a gente está tratando aqui de assuntos que a revelação, ela, por definição, por característica, ela é limitada. Ela não vai tratar de todas as questões, como tudo aconteceu. Ela explica o que é essencial para a gente compreender o plano de Deus para a nossa vida. E a gente está entrando aqui numa seara, num ambiente muito, muito delicado, porque somos criaturas limitadas tentando compreender que Deus é este, como Ele funciona. Então um dia a gente vai poder conversar com Cristo, com o Pai, com o Espírito, por exemplo, ver a face do Espírito, né? O que o pastor Juscelino falou. Hoje a gente não consegue imaginar, a gente não tem uma imagem disso, mas é uma pessoa de fato. É um ser da divindade. Como eles se relacionam? A gente vai ter muito tempo para entender isso. Mas tem um ponto aqui que eu queria só destacar, dentro do que o pastor Juscelino falou, porque este filho que veio, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele cumpriu seu propósito plenamente. A gente encontra aqui em Hebreus, por exemplo, no capítulo 4, aqui no finalzinho já do capítulo, verso 15, diz assim, apontando para Jesus, Paulo fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém, sem pecar. E é por isso que ele pode ser identificado como nosso Salvador e aquele que intercede por nós, porque ele passou por todas as coisas, revelou o Pai e pagou o preço do nosso resgate. Muito bem, mas eu acho ainda que a gente ainda pode discorrer um pouco sobre esse ponto aqui,
na questão humana de Jesus. O senhor mencionou agora, pastor, que Jesus venceu em tudo, em todas as tentações. E fica uma dúvida, né? Porque é tão difícil vencer o pecado, vencer as nossas tendências, né, para o mal. Jesus venceu como humano ou ele venceu como divino? Ele só tinha aparência de ser humano ou ele realmente se tornou humano? O que a Bíblia nos revela sobre esse ponto? Olha, muito interessante essa pergunta. A gente entra em termos, né, por exemplo, pós-lapsariano, pré-lapsariano, a natureza de Jesus. Qual era a natureza de Cristo, né? Então, essa discussão, ela permeia o cristianismo há muito tempo. Então, há quem diga que Jesus ele veio com a natureza de Adão pós-queda. Se Jesus veio com essa natureza de Adão pós-queda, ou seja, igual a nós, e ele não pecou, isso quer dizer que eu e você podemos não pecar também, seguindo o exemplo dele. Então, essa visão coloca Jesus como exemplo a ser imitado. E lógico, Jesus é o grande exemplo que nós temos. Só que a outra visão é a seguinte, que Jesus veio com a natureza moral de Adão antes do pecado, ou seja, pré-lapsariana. O que faz mais sentido, não faz mais sentido. Por quê? Porque ele foi tentado à semelhança de Adão, e ele é apresentado na Bíblia como o segundo Adão. E diferente do primeiro que caiu, ele resistiu, sendo tentado, como foi dito aqui em Hebreus, em todas as coisas, porém sem pecar. Nesse sentido, Jesus não é apenas o nosso modelo, mas, sobretudo, o nosso substituto. Ele assume um outro papel. Ele toma a minha culpa, né, sobre si, paga a penalidade que ele não merecia, porque ele era perfeito, ele não pecou, então ele não precisava morrer, mas ele troca de lugar comigo. Então, olha, eu acho que para essa sua pergunta aqui, a gente tinha que fazer um programa inteiro para a gente ir, porque tem vários textos e a gente poderia aprofundar bastante nesse sentido aí. Olha, mas sobre isso, né, sobre Jesus ter vindo com a natureza de Adão antes da queda e pós-queda, é um teste muito simples, né? Eu até estava pensando aqui que a gente pode fazer isso. Já tentou ficar uma semana sem pecar, pastor Juscelino? Já tentei. E aí foi bem sucedido? A gente peca de 5 em 5 minutos, até em pensamento. Paulo, ele tem uma expressão muito interessante na Bíblia, em que ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Essa é a nossa tendência, a nossa natureza. Por isso que a gente precisa tanto da graça, né? É impossível, né, ser perfeito. A gente necessita de Jesus. Mas assim, pastor Juscelino, vamos falar um pouquinho do Espírito Santo? A gente falou um pouquinho sobre Deus Pai, falou sobre Jesus, né, o Filho, mas e o Espírito Santo, né? A gente tem aí uns 4 minutinhos ainda de programa rolando, vamos ver se a gente consegue trazer alguns textos bíblicos que possam nos apresentá-lo melhor. Sem dúvidas. As palavras de Jesus Cristo sobre o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo, considerado o Deus dos bastidores, Deus o Pai, nós entendemos que é chamado de Pai porque Ele é o Criador eterno e mantenedor da vida. Está bem fácil de entender isso. Jesus, chamado de Filho, porque é Criador eterno, mas aquele que se submeteu, subordinou-se, que se esvaziou, que se tornou um ser humano, se tornou um filho de Deus, como nós, para nos dar o exemplo, para nos reconciliar com Deus, nos levar de volta à obediência. O Espírito Santo, chamado de Espírito, a palavra Espírito na Bíblia não é fantasma, não tem essa conotação grega, ela significa respiração, o ar, o vento. Experimenta passar, Jordana, devolvendo uma pergunta, um dia é muito, né? Mas 10 minutos sem respirar, né? A importância do ar. O Espírito Santo, aquele que dá vida, esse é o significado. E santo porque realça a sua divindade. Curioso que ele estava lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, participando da criação. Jó 33 diz que o Espírito do Senhor me fez, olha, o Espírito Santo como Criador. Aí depois, lá em Atos capítulo 5, pulando para o Novo Testamento, lá diz assim, que não se pode mentir ao Espírito Santo, porque ele é divino, traduzindo o texto lá. Então, realçando a divindade do Espírito Santo. E eu fecho aqui, talvez para o pastor Jairo comentar, aqui diz assim que lá em Romanos 8, versículo 26, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis quando nós oramos a Deus. Ou seja, ele sente, ele intercede por nós. São características da personalidade do Espírito Santo.
Agora, pecar contra o Espírito Santo, esse tema eu gostaria de tocar, que ele é bem sensível, né? Todo pecado é perdoado, é perdoável. Se você pede perdão, obviamente, a Deus. Mas o pecado contra o Espírito Santo, que é atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo, Mateus capítulo 12, que também significa você pecar ou rejeitar a voz do Espírito Santo, considerando que o Evangelho de João diz que é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16, né, versículo 13. Então, ouçamos a voz do Espírito Santo, ele fala a consciência. E isso entra na questão dos atributos, das características do Espírito Santo. Se a gente pode magoar o Espírito Santo, pastor Jairo, significa que ele não é uma força. Sem dúvida. Ele é uma pessoa, é isso? Exato. Eu tenho algumas citações aqui, corroborando com o que o pastor Juscelino trouxe. Por exemplo, lá em Mateus 12, 31, diz que a gente pode blasfemar contra o Espírito, ou seja, a blasfêmia é algo que eu provoco contra um Deus, nunca contra, eu não vou blasfemar contra o Juscelino ou blasfemar contra você, é só contra Deus. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente conta, por exemplo, o Espírito Santo concedendo dons, 1 Coríntios 12, ele sondando o coração humano, 1 Coríntios 2, contendendo com os pecadores, Gênesis 6, enviando pessoas, Atos 10, ensinando, João 16, revelando, Atos 1, testificando, Romanos 8, capacitando pessoas, 2 Pedro capítulo 1, dando compreensão, também 1 Pedro capítulo 1, verso 11, guiando, Romanos 8, enfim, a gente tem uma série de indicações bíblicas de que o Espírito não é só uma força de Deus, mas é uma pessoa, ele tem sentimentos, nós podemos alegrá-lo, nós podemos sentir amor, né? Ele tem vontade, assim por diante. Então, a gente precisa entender que essas três pessoas estão unidas e comprometidas com o plano de Deus para a nossa vida e para nos salvar. É isso que a gente não pode perder de vista. E negar uma delas coloca esse plano em risco na nossa própria existência. Por isso que é importante a gente ir à Bíblia, pesquisar e procurar entender, né? Eu sei que esse tempo é pouco até para a gente conseguir extrair tudo, mas que a gente tenha um coração aberto e sensível, disponível para aprender e, sobretudo, receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo na nossa vida. Muito bem, pastor Jairo, muito obrigada pelas suas contribuições. Infelizmente, né, pastor Juscelino, nosso tempo voa aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E você aí de casa, tomara que você possa ter compreendido esse tema que é tão importante, que é tão central dentro do cristianismo. Que você possa contar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para te guiar nessa jornada cristã rumo caminho à salvação. Que Deus abençoe você, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na telinha da Band. E aí, gostou do programa de hoje? Eu espero que você tenha curtido o estudo e se ficou alguma dúvida, você sabe, interaja com a gente. Você pode mandar mensagem ali no nosso Instagram, @adventistasasp. O nosso objetivo é que você cresça em conhecimento da Palavra de Deus e fique cada vez mais familiarizado com os temas, né, diversos que a Palavra do Senhor nos apresenta. E se você desejar fazer uma visita aqui na nossa igreja, você será muito bem-vindo com a sua família. Nós nos reunimos aqui aos sábados pela manhã, a partir das 9, domingos e quartas-feiras às 19h30, ali no início da noite. E isso aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, no coração da nossa capital paranaense. Venha para cá com a sua família, será um prazer conhecer a vocês, tá bom? Um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor.
Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.